Me mandaram um vídeo deste irmão que está falando o que realmente tirou ele de dentro da CCB. Talvez pela inteligência e sabedoria do que ele vai falar para você, nesse vídeo talvez abra também a tua mente quanto à religiosidade. Fica comigo até depois da vinheta e vamos tratar juntos este assunto. Canal Comunidade Cristã no Brasil. Apresentador Isaías de Francisco Morato. Brasil, a graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Muito obrigado de fazer parte desses 72 mil pessoas que pararam para nos dar atenção nos nossos vídeos e tornar a nossa voz uma fala que atravessa fronteiras, cidades, estados e até países que participam do nosso trabalho, tirando as pessoas da religiosidade e não de dentro das suas igrejas ou das suas instituições. Nós somos contra o fanatismo, pessoas alienadas e pessoas que são extremamente radicalistas como extremista dentro da sua religiosidade. Dentro deste campo de religiosidade, a pessoa em vez de querer entender o que é a palavra de Deus dentro das suas exegeses e também as suas hermenêuticas, ele então e começa a querer entender o que é religião. E a religião se torna religar, mas infelizmente nos dias atuais elas não faz conforme está escrito na sua religar com Deus, mas sim desliga de Deus e desliga das pessoas, tornando as pessoas mais distantes cada dia mais, porque não faz parte da sua religião. Vamos ouvir juntos aqui na íntegra. Eu peço que você vá no canal deste irmão e você vai ver aí o original do vídeo dele. Vai lá e se inscreva no canal dele também. Agradeço aqui a esse servo de Deus que está dando a sua palavra, a respeito do que entendeu da Bíblia Sagrada e do Evangelho. Isso coopera muito para o bem do crescimento da própria palavra de Deus na vida das pessoas. Paz de Deus, graça e paz. Boa tarde a todos. Falando um pouquinho o que me tirou da CCB. E para falar do que me tirou da CCB, eu gostaria de falar o que não me tirou da CCB. Tá? E por que eu não saí, mesmo percebendo estas coisas que eu vou citar, são 3 coisas mais graves que eu vou citar hoje, que eu percebi, mas ainda assim isso não me tirou da CCB. Bom, o que não me tirou da CCB? Primeiro, eu percebi que havia uma idolatria ao ministério. Quando chamavam esses irmãos de ungidos de Deus. E eu lendo a Bíblia, que eu comecei a ler a Bíblia já há alguns anos, estudar e tudo mais, eu percebi que Cristo quer dizer ungido. E que Cristo ocupou o lugar de sacerdócio, da igreja. Então, não fazia sentido mais hoje chamar pessoas de ungidas. Neste ponto você já pode ver que a primeira base do que ele diz faz toda a diferença. Quando você olha para um irmão do ministério, você aprendeu a dizer isso. É o santo ministério. Isso não existe. A palavra diz na epístola de João que todo homem é pecador, e o homem que disser que não tem pecado, isso é mentiroso, e este não tem a palavra de Deus. Neste momento, quando João, na sua epístola, está dizendo isso, ele está englobando todos os homens. Homens nascidos de mulher. Ele está dizendo que todos são pecadores. Então não tem como ter santo ministério, porque o ministério é homem. E a palavra vai confrontar a isso, dizer que todos são pecadores. Claro que nós não estamos dentro da permanência do pecado, mas todos nós pecamos. Então, se todos nós pecamos, afirmado pela epístola de João, não tem como ser um ministério santo. Então, é só ministério.
não santo ministério. E ungido de Deus é alguém que está ali escolhido para fazer um trabalho, mas que a unção venha de Deus em Cristo na cabeça desse líder, e ele não é maior e nem melhor do que nenhum outro que está frequentando a igreja. Ele é igual a todos, porém com o trabalho eclesiástico. Isso se torna um ungido de Deus que está à frente do povo, mas não é santo. Como um profeta, um sacerdote, porque Cristo ocupou esse espaço. Cristo, nele se cumpriram as profecias, nele ele ocupa o sacerdócio supremo da igreja, né, o sumo sacerdócio da igreja. Então, usar o termo ungido de Deus para alguém do ministério é um erro. E eu percebi isso já há alguns anos, né? Já há alguns anos. Foi uma das primeiras coisas que eu comecei a confrontar. Quando falava ungido de Deus chegou e tal, aquela coisa, principalmente com os anciãos, né? Ungido de Deus é uma coisa assim, você fala, meu Deus do céu, né? Tô diante de um ungido de Deus aqui. E na verdade a unção está sobre Cristo, né? Então toda a igreja faz parte da unção de Cristo, né? Como o corpo. Se Cristo é a cabeça, né? E a igreja é o corpo. Então a unção que está sobre Cristo, ela recai sobre toda a igreja. Então a unção foi o primeiro ponto que eu percebi que começou a me botar uma pulga atrás da orelha. Como tratar, né? Não só ungido, mas por que essa idolatria ao ancião? Se ele é um homem comum, cheio de problemas, né? E aí comecei a conviver com o ministério e ver que tinha muitos problemas, muito piores do que eu imaginava, né? Principalmente na CCB o problema é mais grave na CCB do que outras igrejas. Igrejas bíblicas você vai ter problema também, você vai ter alguém do ministério que se desentende com outro, isso acontece, né? Somos seres humanos. Por isso que esses motivos que eu estou pontuando aqui é para mostrar que a minha saída da CCB não foi por esses motivos, tá? Não adianta vir com o argumento, toda igreja tem problema. Minha questão não é se tem problema na CCB como tem em todas as igrejas. Não foi isso que me tirou da CCB, não foram os problemas da CCB, tá? Então o primeiro problema grave que eu notei foi isso, a idolatria ao ministério. O segundo problema grave que eu notei foi a forma como os pecadores são tratados. O pecado, a forma como o pecado é tratado e é ensinado na CCB, de uma forma totalmente divergente do que está na Bíblia. Não vou entrar agora no detalhamento disso, para não ocupar tanto tempo, mas em resumo, lá se você cometer os pecados de adultério, prostituição, aí você cometeu o pecado de morte, né? Se você não cometeu esses pecados, se você só mentiu, né, entre aspas, só deu uma mentidinha aqui, isso são faltas e fraquezas. Então nós temos um problema grave aí, que é jogar pessoas para fora da igreja, que são pessoas que muitas vezes se arrependeram do seu pecado, e do outro lado, acobertar pecados gravíssimos de outras pessoas, como se fossem meras fraquezinhas. Vamos lá. Agora ele vai falar sobre os pecadores. Bom, nós sabemos que a congregação ela tem uma dificuldade de aceitar um pecador. Sabemos porque nascemos lá dentro, vivemos a vida toda lá dentro e sabemos como que funciona essa questão dos pecadores. E quando eles pregam a palavra do filho pródigo, eles estão dizendo daquele que ainda não obedeceu a palavra. Eles não estão dizendo que é aquele que já obedeceu nas águas do santo batismo e depois saiu para fora pecar com as meretrizes e depois volta e é aceito no banquete. Nada disso. Eles pregam que é aquele que ainda não batizou, está lá no mundo, mas agora ele vem e assim faz o concerto com o Senhor e assim vai ter um banquete para ele. Esse nunca mais pode fornicar e não pode mais adulterar, porque se acontecer, ele é excomungado e nunca mais pode ter liberdade no meio da irmandade. É simplesmente tratado como um cachorro sarnento ou uma pessoa leprosa. Já ouvi muitos relatos, e você pode deixar aqui nos comentários, que quando uma pessoa dessa que cometeu algum pecado, quando vai sentar no banco, as irmãs levantam e vai para outro banco, os irmãos levantam e vão para outro local e deixa aquela pessoa sozinha.
Isso para mostrar que ela é uma pecadora ou ele é um pecador sarnento e ninguém quer ficar perto dele. Poxa, isso é uma parte muito errada dentro da instituição, porque a palavra de Deus vai de confronto com isso. O nosso irmão Tiago, no capítulo 5, está escrito, quando ele diz essa palavra: está enfermo, chama os presbíteros da igreja, a oração da fé salva o doente. E se houver cometido pecados, no plural, lhe serão perdoados. Não está falando de falha nem de falta, está falando de pecados e perdoados, dando a esta pessoa a oportunidade de novamente unir com o seio da igreja. Também o nosso irmão João, na sua epístola, capítulo 1 e 2, diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem o Senhor Jesus, que é o teu advogado, santo e justo, que pode te perdoar. Então, olhando para as Sagradas Escrituras, nós vemos que esta igreja, nesse ponto, vai contra, confrontando as Sagradas Escrituras. E mais, segundo o que esse irmão está relatando, o pecado de mentira, lascívia e etc. e tal, não é considerado um pecado de morte para a instituição congregação. Quantos irmãos mentirosos que existem dentro das instituições. Mas eles nunca leram o que está escrito em Apocalipse. Ficaram de fora todos os cães, os idólatras, os fornicários, os feiticeiros e os mentirosos. Pois os mentirosos são filhos do diabo. Todos os que amam e praticam a iniquidade. Você geralmente não ouve na igreja, quando está no momento da oração, dizer: Senhor, perdoe o nosso pecado. Geralmente você ouve na oração: Senhor, perdoe as nossas fraquezas, nossas fragilidades, nossas imperfeições. Mas pecados eles não falam, porque tem muitos pecados enrustidos, estão por dentro dos seus paletós, por baixo dos seus véus, mas não confessam ao Senhor os seus pecados verdadeiros. Então, na verdade, tem que falar do pecado dizendo: Senhor, perdoe o meu pecado, Senhor, porque eu sou um pobre, nu e pecador. E neste momento o Senhor responde com perdão e misericórdia. Vamos ouvir mais um pouco. Então, erra nos dois lados. Erra tanto no lado da misericórdia quanto no lado de você realmente ensinar a vida cristã de forma correta. Mas, voltando pro raciocínio, a forma como o pecado foi tratado, eu percebi isso há alguns anos também. Quer ver uma coisa? Os conselhos que vinham para quem tinha grupo de visita, que era o meu caso, era para visitar um pecador, que é uma pessoa que cometeu adultério, alguma coisa assim, você precisa conversar com o ministério antes, orar a Deus, buscar a palavra, que lá na CCB é ir lá na igreja e ouvir o que o pregador vai dizer. Isso é buscar a palavra. E aí você poderá visitá-lo, porque se você fizer isso sem anuência do ministério, você pode ter um problema na tua vida. Já cheguei a ouvir que eu posso sair da visita com um espírito, enfim, que eu poderia perder tudo que eu tinha, sabe? Coisas assim que chegam a... Hoje eu tenho até... não sei nem que palavra eu uso, mas enfim. Mas isso também não me tirou da CCB. Mesmo percebendo isso, mesmo começando a falar sobre isso e começando a confrontar muitas vezes isso, fiz visita a pessoas consideradas pecadoras, sem problema algum, e não os considerava como... Se eram arrependidos, eu falava: se você se arrepender, se você se entregar a Cristo, tem o poder de te perdoar e tal. Isso também não me tirou da CCB. E o terceiro ponto, que é essa divergência do ministério. O ministério da CCB ele é completamente rachado, tá? Desde o Brás até as extremidades dos estados e interiores do Brasil. E eu visitei muitos desses locais, porque eu tinha grupo de visita, de missão, eu viajava muito. E acho que 90% dos locais que eu fui,
tinham problemas graves de racha, divisão entre ministério, e isso não me tirou da CCB. No caso, esse racha que o irmão diz, uns na congregação é pentecostal. Eles gostam do glória, da manifestação, da linguagem, do sapateado, das orações da madrugada, dos violões que tocam os hinos avulsos. E dentro da própria congregação existem os neopentecostais, que não gostam desses cultos barulhentos, cultos que passam das 9 horas, já está fora do ensinamento, já gosta de culto tradicional, o pregador tem que falar bem calmo, a irmandade não pode ficar dando muito glória alto. Já cheguei a ver ancião mandar a irmã parar. Para, irmã, para de dar esse glória alto. Para, irmão, para. Olha o silêncio, está atrapalhando a ordem do culto. Né? Então, esse racha acontece por causa disso. Uns gostam do fervor, outros não gostam. Mesmo assim, estão na mesma instituição e na mesma igreja. Uns pregam que Deus está visitando o povo com todo o barulho e virtude. Outros pregam que isso é barulho e exagero. Então nisso é o racha que o irmão está dizendo. Tá. Então a pergunta que fica é: o que me tirou da CCB? Né? Se não foi isso, se não foram essas questões aí que eu mencionei. Teve uma terceira questão mais recente que me pegou também, mas não me tirou do CCB, que foi a falta de ensino bíblico. Quando eu comecei a perceber a importância de ler a Bíblia e tudo mais, e de as pessoas não fazerem isso. Isso também não me tirou da CCB, né? Eu comecei a perceber que isso era algo grave, mas não me tirou. Então essas questões graves, o pecado tratado de forma errada, as questões de divisões ministeriais, os problemas que eu vi dentro da CCB, gravíssimos, o pecador, a forma errada e absurda como é tratado o pecado, nada disso me tirou da CCB, tá? Então não foram problemas da CCB que me tiraram da CCB. O que me tirou da CCB foi o Evangelho. Foi a justificação, foi a doutrina da justificação pela fé. Eu não tinha, por algum motivo que eu não sei explicar, eu ainda não tinha me aprofundado na doutrina da justificação pela fé, que é a espinha dorsal do cristianismo. A espinha dorsal, por quê? Porque a justificação pela fé em Cristo, Cristo morreu na cruz, e um dos, talvez um dos principais pilares, se não for o principal, é a justificação que Cristo faz naquela cruz, né? Eu não sou um teólogo, então não vou aqui me comprometer falando A ou B, mas a morte de Cristo na cruz traz justiça, acontece naquela cruz, o que a gente chama de dupla imputação, que é quando o nosso pecado recai sobre Cristo e a santidade de Cristo recai sobre nós. Se você chegou até aqui, eu peço que neste momento você se inscreva no canal, seja membro do canal, deixa o joinha no vídeo, compartilhe com mais pessoas, que neste momento é o divisor de águas. Este momento é que você vai ver que eu não sou um crítico da congregação. Este momento eu quero dizer para você que eu não estou aqui para falar mal da congregação como os fanáticos e os alienados acham. Os religiosos acham que eu venho aqui e quero inflamar, defamar, nada disso. Quero trazer para você o evangelho nato do Senhor Jesus Cristo e quero que você continue na congregação, mas com a mente aberta em Cristo Jesus e não na instituição. Então, neste momento, esse irmão agora vai explicar coisas para você que nós falamos todos os dias aqui no canal. É Cristo que nos salva. A graça dele não está estabelecida em nenhum CNPJ. Eu, como ancião, pela comunidade cristã no Brasil, não estou aqui dizendo que a placa A ou a placa B ou a placa da comunidade é salvífica, tem perdão e tem misericórdia para ninguém. Não. Nós estamos aqui dizendo que o único que salva é Cristo Jesus. Dentro dos 5 pilastras do cristianismo, sola as Escrituras, que é só a Bíblia, sola a fé,
só a Deus, que é só a Deus, só a Cristo Jesus e só a graça, que é o favor imerecido que nós não merecíamos e Cristo nos favoreceu. E alguém perguntou: mestre, tu és bom? Ele disse: bom é o meu Pai que me enviou a vós. Por quê? Deus enviou a Cristo e Cristo trouxe a graça, que é o favor que nós não merecíamos, para nos ligar com Deus. Lembra de Adão, quando cometeu o pecado? Então, intermédio de Adão veio o pecado em toda a humanidade. E agora, por causa de Cristo, vem a salvação para todos os que crêem. Os que crêem em Cristo será salvo, tu e tua casa. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Ele disse: crê em Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Porque você vai levar Cristo para dentro da tua casa. Leva redenção, perdão e misericórdia. Vamos entender aqui na íntegra o que esse irmão vai falar agora sobre a palavra de Deus. Lembra lá do que está escrito? Pela fé sois salvos. A graça não nos permanece no pecado. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Nós vamos entender que somos salvos pela graça de Cristo. É ela que nos favorece, não a instituição, não o CNPJ, o CGC, a placa denominacional, o prédio da igreja, o templo, nada disso. É a graça de Cristo que nasceu no lugar da caveira, em Gólgota. Aquele que crê. Então a fé nos salva nesse momento. Porque não é mais as obras. Porque se fosse depender das obras, nós não nos salvaríamos. Por melhor que nós fôssemos, não é suficiente para a salvação. Muito longe do que deveria para a salvação. Se os fariseus que seguiam fielmente a lei, foram considerados, como Cristo chamou, de hipócritas, estavam distantes do que precisava para a salvação. Imagina nós, da CCB ou de qualquer outra igreja, só porque usa véu e coloca ali um terninho para ir para a igreja, achar que isso é suficiente para a salvação. Essas obras são irrelevantes para a salvação. O que é relevante é a morte de Cristo na cruz, é a fé em Cristo. E através da fé, a justificação acontece na morte de Cristo. Então nós somos justificados pela fé. E aí tudo começou a se encaixar, porque eu falei: agora faz sentido. Se crer e for batizado, será salvo. Se não crer, já está condenado. Tudo começou a se encaixar. Falar: então é o crer. É o crer. Não é eu ir lá batizar, lavar meus pecados nas águas. Aí meus pecados ficam nas águas. Aí eu saio uma nova criatura. Aí agora eu não posso mais pecar e tal. E só posso errar, cometer erros e fraquezas, mas pecados não. Que aí eu já perco a salvação. Não tem absolutamente nada a ver com isso. E era essa a estrutura de pensamento que eu tinha e que todos na CB têm. Na verdade, a justificação pela fé é todo direcional da obra de Cristo na nossa vida. É a fé. É crer em Cristo. A fé, ela promove uma transformação gigantesca. A fé em Cristo. Que ela promove em nós a justificação diante de Deus, ela promove em nós a regeneração, que é nos levar de volta para Deus, nos reconciliar com Deus e fazer de nós uma nova criatura, e portanto nós vamos gerar boas obras. Por quê? Porque nós cremos. Então, neste momento, algum alienado vai dizer assim: então agora é só batizar e pode começar a pecar e está salvo? Não. Presta atenção. O apóstolo Paulo, ele disse assim: eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Então, se nós não somos salvos por obras, somos salvos por Cristo. Se Cristo vive em mim, então eu não consigo viver debaixo do pecado. Porque uma coisa é, aonde o pecado vive, a graça não consegue viver. Aonde a graça vive, o pecado também não consegue viver. Então, se você anda por Cristo e Cristo mora em ti, Cristo não peca, você também não pecará. Então você vai cometer erros, fragilidades, fraquezas, pecados, claro, mas não pecados que vai contaminar a tua alma.
E mesmo se cometer pecados que contaminam a tua alma, vem intermédio da misericórdia o arrependimento. Quando você se arrepende, pedindo a Deus perdão, a limpeza de todos os teus pecados neste momento, você recebe de Deus a dádiva da misericórdia. E nós fomos salvos. Você creu, você é salvo, porque você é regenerado. Quando você é regenerado, você está salvo. Não existe, vou te regenerar, mas não está salvo ainda. Não existe isso, não faria sentido. Que salvação é essa? Isso, como que uma coisa vai estar descorrelacionada da outra? Como é que eu regenero, mas não salvo? Não existe. Pela fé nós somos regenerados, portanto já estamos salvos. E essa salvação nos gera obras, fruto do Espírito, obras que glorificam a Deus. Então você vai ter prazer de ir à igreja. Aquelas pregações que você ouvia, né, na CCB. Você que entrou aqui, agora você podia estar no bar, agora você podia estar numa praia, agora você podia estar com seus amigos, aproveitando, mas não. Você veio aqui, você abriu mão, então Deus vai te exaltar. Essa pregação perde completamente o sentido quando você é regenerado. Por quê? Mas eu não queria estar no bar, eu queria estar aqui, eu queria estar na igreja, eu queria estar no meu grupo de estudos bíblicos, eu queria estar louvando a Deus, cantando louvores. Essa é a diferença de um religioso e de um cristão. O religioso está ali obrigado, está ali com medo de ir para o inferno, está ali porque ele quer algo que Deus favorece ele. Ele está ali, naquele momento, ele deixou de estar com os amigos, de ir no bar, nisso, naquilo, porque ele está ali buscando uma aproximação de Deus para as suas vidas financeiras, para isso, para aquilo. O cristão de verdade, o servo de Cristo, o que lê as Escrituras, esse não, ele está ali porque ele quer. Senhor, eu não quero estar no bar. Senhor, eu não quero estar no meio da roda dos escarnecedores, eu quero estar aqui na tua presença, como Pedro falou. Quando o Senhor falou para ele, vai, todo mundo está indo embora, vai junto. Pedro falou, não, Senhor, só tu tem a palavra da vida eterna. Para onde irei eu? Se só tu tem a palavra da vida. Então, meu irmão, é a diferença. O religioso está ali para barganhar, né? Ah, não, eu tenho que ficar aqui como se estivesse obrigado, para mim não ir para o inferno amanhã. Não. Estou aqui, Senhor, porque eu te amo. Estou aqui porque eu quero estar contigo. Essa é a diferença. Então, tudo começou a se encaixar. Fala, peraí, isso tira o peso gigante das suas costas, mas coloca uma responsabilidade gigante sobre você. Por quê? O peso gigante porque a salvação já está feita, a regeneração já chegou. Mas ao mesmo tempo, gera frutos. E cadê os frutos? Aí você fala, eu preciso, né? Cadê os frutos aqui? Ah, vou ler a Bíblia. Mas aquilo é natural, você vai lendo a Bíblia, você vai... Meu Deus do céu, não estou dando bons frutos aqui, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, preciso mudar isso, a transformação vai acontecendo, é natural. Ela é resultado da regeneração. Então, meus irmãos, o que me tirou da CCB foi o Evangelho, foi a justificação pela fé. Foi entender que o que me salva é a fé, e não meus esforços, não, é a fé. A fé vai gerar, inclusive, né, tanto o querer, quanto o efetuar, tudo que você fizer é resultado da fé. Não é mais você, é Cristo vivendo em você, é Cristo operando em você. Então é isso, meus irmãos, minha vida foi transformada pelo Evangelho. E depois de 38 anos na CCB, aconteceu isso comigo, a reflexão foi muito simples. Falar, peraí, estou 38 anos numa igreja que eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu não entendia isso. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, foi natural a decisão de sair e buscar uma igreja que não é a igreja mais correta, não é a igreja mais santa, não é a igreja mais perfeita. É a igreja que ensina o Evangelho. Só isso que eu quero. Eu não estou procurando a igreja perfeita. Eu não estou procurando a igreja que tenha o culto mais lindo do mundo. Eu não estou procurando a igreja que tenha que não tenha dízimo, mas que tenha não sei o quê, mas que seja do jeito que eu quero. Não, estou procurando a igreja que me preencha,
de evangelho, que me preenche de Bíblia, de palavra de Deus. É só isso. Que me traga ensino bíblico, que me confronte com a pregação expositiva da palavra de Deus, que no culto eu seja levado ao evangelho, que eu seja levado à santificação diante de Deus, né? Que eu tenha o meu PG, meu grupo de estudo, para aprender, é isso, tá? É simples assim. Eu não preciso do melhor louvor, dos hinos mais lindos, da orquestra mais linda do mundo, maior do mundo. Eu não preciso de revelações miraculosas que prevêem toda a minha vida e que cumpre tudo que profetiza. Eu não preciso de nada disso mais. Não preciso de... mas se Deus falar com você de alguma... Glória a Deus. Mas se Deus revelar alguma coisa para alguém te falar e isso for centrado no Evangelho, em Cristo, eu vou ouvir. Você está entendendo que quem está em Cristo, dentro do Evangelho, da Palavra de Deus, não está preocupado com a sua vida de amanhã, com as profecias que vão se cumprir na tua vida do hoje, com o antropocentrismo de como você chegou aqui, como você vai sair daqui. Não está preocupado com o triunfalismo de que você é um vencedor, você vai conseguir, que aquele teu inimigo que está te perseguindo vai ficar por terra e você vai vencer. Não. Ele está preocupado em se aproximar de Cristo. Essa vida aqui já é passageira. Senhor, eu quero estar pertinho de Ti. Eu quero Te entender a cada dia, a cada momento. O Senhor tinha 12 discípulos, mas quando Ele tinha um particular, era só 3. Sobe comigo aqui João, Tiago e Simão Pedro. Subia lá no monte. Eles ouviam coisas e via coisas astronômicas que talvez os outros 9 não estavam preparados para ver, para ouvir. Era íntimo, conhecia o segredo do Mestre. Então é isso que nós precisamos. Aquele que conhece o Evangelho, ele não está preocupado se vai comprar um carro novo amanhã, se a casa vai ser isso amanhã, se o emprego vai ser... Não, ele quer se aproximar de Cristo. É essa a menção da mensagem do Evangelho. E vou ficar feliz também, mas eu não preciso mais disso, tá? Se isso vier, é para a glória de Deus, é porque Deus precisou fazer algum movimento diferente na minha vida, de me mostrar algo que eu não estava olhando, de algo que eu não estava me apercebendo, ou de, às vezes, me usar como para alguma questão do reino de Deus, de, por exemplo, né, ir falar com alguém, um conselho para alguém que precisava ouvir aquele conselho. Eu acredito que isso possa acontecer, mas aí é Deus, é para a glória de Deus, não é para mim. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em dar frutos. Estou preocupado em levar a bandeira do Evangelho para as pessoas, em tirá-las de onde não tem Evangelho. É isso que eu estou preocupado, né? E se Deus tiver que me usar de alguma forma, usar de alguém de alguma forma sobrenatural para isso, ou não precisar só ler a Bíblia e pregar o Evangelho, glória a Deus, das duas formas. Como Deus vai fazer? Tá na mão dele. Se é só eu abrir a Bíblia e ler, tá na mão dele, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas você não quer receber? Meu irmão, eu quero o que glorifica a Deus. Eu quero que Deus faça na minha vida o que vai glorificá-lo. Só isso. Se me dá algum dom maravilhoso, vai servir só para minha vaidade, eu não quero, porque isso não está glorificando a Deus, está glorificando o Felipe. E eu não quero mais isso. Eu não tenho mais esse prazer de ser glorificado, né? De ser, nossa, que dom que o Felipe tem, homem de Deus, esse menino é usado por Deus, viaja em missão, nossa, olha, pregou a palavra, Deus deu dom de palavra para ele. Não quero mais nada disso. Eu só quero Cristo. Eu só quero Cristo.